A campanha teve início no mês de julho e deve se estender até dezembro. A mobilização nacional tem por objetivo rememorar as 2 décadas da realização do plebiscito popular sobre a dívida externa, ocorrida no ano 2000. Na ocasião, mais de 6 milhões de brasileiros se manifestaram contra o pagamento da dívida externa sem a realização da auditoria prevista na Constituição de 1988. De acordo com Sandra Quintela, articuladora nacional da Rede Jubileu Sul, quase 50% do orçamento público federal é direcionado para o pagamento de dívidas públicas ilegítimas. Para ela, essa é uma verba que poderia ser utilizada para o pagamento das chamadas dívidas sociais, ambientais e históricas, ajudando a melhorar a vida da população mais carente. Cada centavo que vai para o pagamento da dívida financeira é um centavo que é tirado das dívidas, do pagamento da dívida social, da dívida ambiental e da dívida histórica. A dívida social é a dívida daquelas pessoas que não têm acesso à terra, não têm acesso a teto, não têm acesso ao trabalho, não têm acesso à saúde, educação. Uma dívida ecológica, que a gente chama, na medida dos pacotes tecnológicos relacionados, por exemplo, à agricultura, né? O uso excessivo de agrotóxico, um modelo de agricultura baseado no agronegócios, né? Da devastação da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal. Então, exatamente essa dívida financeira que aumenta a cada dia, ela de fato cai de maneira diferenciada sobre a população e de maneira muito brutal sobre as camadas mais empobrecidas, porque essas não têm acesso aos serviços públicos de qualidade, à terra, até ao trabalho. Ainda segundo Sandra, a campanha também busca recuperar todo o processo histórico do plebiscito, importante instrumento da retomada das lutas pelos direitos humanos no início do século, além de reavivar a memória brasileira para esse período de consciência de classe que, no decorrer dos anos, foi se enfraquecendo. Nesses 20 anos, desde o ano 2000, né, são os primeiros 20 anos do século XXI, nós percebemos que o nível de mobilização, começando esse século, era muito mais elevado, no sentido de que havia muito mais coesão, né? Havia muito mais espaços comuns, unitários de luta, e o plebiscito da dívida no ano 2000, depois o plebiscito sobre a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, em 2002, foi uma prova concreta disso, né? O plebiscito da ALCA em 2002, por exemplo, foram mais de 10 milhões de pessoas. Havia muito mais unidade e muito mais coesão no campo popular, no campo dos movimentos sociais e sindicais, para enfrentar o inimigo comum. Então, eu acho que nesses últimos 20 anos houve uma dispersão maior das forças políticas, né? E o tema, a problemática da dívida aumentou mais ou menos 35 vezes, a dívida pública interna, principalmente, e as vozes que ecoam na sociedade brasileira para enfrentar esse debate, que não é só um debate financeiro, de quanto entra, quanto sai, mas é um debate político, né, de perda de soberania, na medida que a gente opta por um caminho de sobreendividamento, de muita dívida, a gente também está entregando o país aos interesses estrangeiros, a gente vai perdendo a soberania de definir nossos rumos. Para Kelly Mafort, da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o plebiscito serviu como ferramenta para politizar o tema, levando para as periferias e assentamentos o entendimento da natureza da dívida externa ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e também da interna paga aos bancos. E por que nós defendemos que essa dívida não deve ser paga? Porque ela já foi paga e já foi paga várias vezes. Isso porque essa dívida ela não tem uma natureza de socorrer os estados, né, o país, num momento de sufoco ou numa necessidade, né, como funcionaria uma dívida. Não, ao contrário, a dívida ela vem justamente para poder deixar o Estado refém dos bancos, refém do sistema financeiro. Isso porque uma boa parte do nosso orçamento e também do nosso PIB está comprometido em pagar, não a dívida em si, mas juros e amortizações da dívida. Nós defendemos, né, que ela não seja paga porque sequer foi feita uma auditoria sobre essa dívida. Então, tal como outros países já realizaram, nós defendemos uma auditoria sobre essa dívida
e que, de fato, vai ser verificado que ela já foi paga e que a gente consiga se libertar, de fato, a esse sistema que deixa o Estado e o povo brasileiro refém dos bancos. Outra denúncia feita pela campanha é a relação entre a dívida financeira e o aprofundamento da militarização e da criminalização das lutas sociais, políticas e culturais nos países latino-americanos e caribenhos. Segundo um relatório da Anistia Internacional sobre Direitos Humanos das Américas, quanto mais avançam medidas neoliberais na economia dos países, ampliam-se também as violações do direito ao protesto, do direito à vida e das ações de violências cometidas por agentes do Estado. Danilo Rensober, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.